Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Arislaine. Oi, gente. Eu sou a Maíra e hoje a gente vai bater um papo sobre um tema muito importante, que é a sociedade, Estado e África, passado e presente. Parece um tema gigantesco, e é mesmo, mas a gente vai explicar tudo certinho de um jeito bem simples. Porque entender como esses assuntos se conectam é essencial para a gente compreender o mundo em que vivemos hoje em dia. Exato, quando a gente fala de sociedade, estamos falando de pessoas, de suas relações, suas culturas. E o Estado, por sua vez, é uma estrutura que se organiza, se regula e muitas vezes até interfere nas nossas relações. E a África? A gente não pode deixar de falar da sociedade, Estado, sem olhar lá para a África, porque foi lá que a humanidade começou. Só que ao longo da história, o continente sofreu um impacto brutal com a colonização europeia, e isso deixou marcas profundas até hoje. Então, vamos entender com essas conexões todas? Primeiro, vamos falar rapidinho sobre sociologia, que é a chave para a gente interpretar tudo isso. Então, a sociologia, ela é a ciência que estuda a sociedade, simples assim. Mas isso significa explorar como as pessoas vivem em grupo, como surgem as regras, valores, culturas e conflitos. E ela é muito importante, porque nos ajuda a enxergar além do que está na nossa frente. Quer entender desigualdade social, política e cultura? A sociologia está lá explicando como essas questões não surgem do nada, mas têm raízes históricas e sociais. Por exemplo, quando pensamos em desigualdade, a sociologia ela investiga por que algumas pessoas têm mais oportunidades que as outras. E isso é uma questão individual, né? Que tem tudo a ver com a sociedade ser organizada. E a história também entra nesse papo, porque as sociedades não surgiram do nada. Elas foram sendo moldadas ao longo do tempo, influenciadas por guerras, migrações e colonizações. E é aí que a gente chega ao nosso próximo ponto, o Estado. A formação do Estado. Então, beleza, mas o que é o Estado? O Estado é basicamente uma instituição que organiza a sociedade, ele cria leis, controla recursos, administra conflitos e, teoricamente, protege seus cidadãos. Mas o Estado, ele não vive numa bolha, né? Ele é diretamente influenciado pela economia. Por exemplo, um Estado forte geralmente precisa de uma economia mais sólida. E a cultura ela também afeta o Estado, porque as decisões políticas são moldadas pelos valores e as crenças do povo. Aí a gente tem os estados tradicionais e os estados modernos. Nos estados tradicionais, como vários da África pré-colonial, o poder muitas vezes está na mão de líderes locais, como os reis tribais, reis e chefes tribais. Já os estados modernos, que surgiram principalmente na Europa, têm uma burocracia muito mais organizada, que com leis escritas, exércitos nacionais e entre outros. Ou seja, né, o jeito como o Estado funciona depende muito da sua história. Agora, bora mergulhar lá na África. Antes da colonização europeia, o continente já tinha grandes impérios, como o Império de Mali, o Reino de Congo e o Império de Gana. Essas sociedades tinham como sistema políticos bem estruturados, muitas vezes baseados em linhagens familiares ou lideranças religiosas. A economia girava em torno do comércio, ouro, sal, marfim, e havia grandes rotas comerciais conectando diferentes regiões. E a cultura? É riquíssima. Arte, música, tradições religiosas. Cada império tinha sua própria identidade, mas todos compartilhavam um forte senso de coletividade. Aí veio a colonização europeia, né, que a partir do século XV, os europeus começaram a explorar o continente, escravizar povos africanos e tomar suas terras, né? E isso destruiu muito as estruturas políticas e econômicas locais. É claro, houve resistência. Movimentos como os de Zulu, sob líderes de Chaga Zulu, ou a resistência de Samori Touré, no oeste da África, mostraram que os africanos lutaram bravamente contra a invasão colonial. Depois, né, veio a luta pela independência, que ganhou força no século XX. Países como Gana, liderado por Kwame Nkrumah, foram pioneiros nesse processo. Mas mesmo após a independência, os impactos do colonialismo continuaram. Fronteiras artificiais criadas pelos colonizadores geraram conflitos internos e muitas economias ficaram dependentes da exportação de matérias-primas.
Então, hoje a África ela enfrenta vários desafios, como a pobreza e instabilidade política, mas também vive um momento de renovação. Países como a Nigéria e a África do Sul estão se destacando em tecnologia, cultura e inovação. Então, o que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a sociedade estuda a África e estão profundamente conectados, né? Então não dá para entender como o mundo atual sem olhar para a história toda da África, né? E desde os impérios africanos, passando pela colonização, até os desafios e conquistas do presente. E a sociedade, ela nos ajuda a ver como tudo isso afeta a desigualdade, a política e a cultura ao nosso redor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até mais!